Caros companheiros, caras companheiras, Portugal é hoje um país sem rumo. Portugal é um barco perfeitamente à deriva que não consegue encontrar timoneiro, que não consegue encontrar um homem de o leme que o guie a bom porto. E é um barco sem rumo porque a esta governação faltam três pilares essenciais para aquela que deve ser a boa governação de uma nação. Falta, em primeiro lugar, visão, falta ambição e falta competência. Falta visão porque, ao longo destes 20 anos de governação socialista, nos últimos 27, nunca, em momento algum, foi possível vislumbrar uma qualquer tentativa de percepcionar um programa de transformação, um programa de reformas estruturais para Portugal. Nunca se percepcionou, numa governação socialista e nestas três que tivemos nos últimos 20 anos, em 27, a possibilidade de termos uma visão de mudança. O que nós tivemos ao longo deste tempo foram sucessivas e constantes e apenas empenhos em investimentos, na crónica dependência da dívida externa, na manifesta engenharia fiscal asfixiante e, ainda por cima, na autofágica necessidade de fazer parangonas mediáticas. Nunca houve qualquer tipo de preocupação para lá disto. E pior ainda, caros companheiros, é a total falta de noção do governo que, no meio de toda esta falta de capacidade de governação, se preocupa única e exclusivamente em alterar a narrativa que passa. O governo não tem consciência daquilo que é a realidade do país e qualquer governo que governe de forma desligada daquilo que é a realidade das pessoas não tem outro remédio que senão o de estar condenado a governar mal. A pandemia e a guerra vieram agravar, não vieram criar os problemas que Portugal já tinha. Apenas deixaram a nu aquilo que já era a realidade que todos os portugueses conheciam. Mas, no entanto, e pasmem-se, o governo consegue continuar a culpar aqueles que governaram durante 7 anos nos últimos 20, ao invés de assumir a responsabilidade de ter governado 20 anos em 27 e o país continuar exatamente como estava há 20 anos atrás, sem conseguir os investimentos e as mudanças que de facto eram necessárias, as reformas estruturais de que este país precisava. E, assim continuando, o governo sem visão continua mais preocupado em encontrar culpados nas estrelas do que encontrar um rumo para o país, contentando-se com o facto de sermos atualmente não mais que um mero destino de férias para a Europa. Falta ambição a este governo, porque o mais triste de tudo isto é que os nossos governantes se conformaram com o facto de nós não conseguirmos competir com os restantes países, já não falo sequer da nata da União Europeia, mas sim da convergência. A nossa clara aparência de insuperabilidade destes obstáculos condenou os nossos governantes a não fazerem mais do que pura e simplesmente irem adiando soluções para problemas prementes. Os portugueses são vítimas porque vão caindo sucessivamente em agotos, em promessas eleitoralistas, sem se aperceberem de que, de facto, este governo e os sucessivos governos socialistas que nos têm governado não têm capacidade para as prometerem, nem têm sequer intenção de as prometerem, têm apenas intenção de permanecerem de forma absolutamente continuada num governo da nação. Por fim, falta competência. E falar de competência neste governo, nesta semana, é de facto chover no molhado, porque ficou absolutamente claro aquilo que é a cabal falta de qualidade dos nossos dirigentes governamentais. Se a realidade da saúde já era absolutamente calamitosa, aquilo que se passou esta semana não foi mais do que atirar areia para os olhos dos portugueses, para que assim a Ministra da Saúde tenha mais 1 ou 2 semanas de vida no cargo, porque a preocupação dos telejornais será andar a discutir o que se passou com o Ministro Pedro Nuno Santos, ao invés de continuar a fiscalizar a pouca vergonha que continua a ser o Estado do SNS em Portugal. E aquilo que se passou com o Ministro Pedro Nuno Santos foi simples. Foi um ministro que está mais preocupado em jogar House of Cards do que em investir efetivamente na governação. Foi um ministro que está mais preocupado com a sucessão do governo, com os equilíbrios internos do Partido Socialista, do que em preocupar-se com o bem comum dos portugueses. De facto, este é um Estado calamitoso.
É o estado calamitoso a que o país chegou na governação de um partido que não tem qualquer intuito nem qualquer capacidade para o alterar. E por isso, meus caros companheiros, é preciso um PSD forte. É preciso um PSD que tenha capacidade para mudar o estado deste país e para se apresentar como uma alternativa de esperança e como uma alternativa de futuro. Para tanto, é preciso começarmos a olhar para dentro. As reformas que a JSD propôs a este Congresso, na moção que apresentou hoje de manhã e que foi aprovada, são propostas que, de facto, se apresentam como essenciais para que, a curto, médio trecho, este partido volte a apresentar-se de cara lavada aos portugueses. Os congressos têm que se alterar. O nosso modelo de congressos, desde que o partido tem diretas, já não representa, ou pouco representa, para a população lá fora e para os militantes cá dentro. O nosso modelo de congressos não pode ser apenas um modelo de intervenções, tem de ser numa lógica de diálogo, tem de ser numa lógica de participação ativa, em que os militantes tenham outro tipo de ferramentas, nomeadamente ferramentas de participação temática, que não única e exclusivamente virem cá de forma desregrada e fazer intervenções sobre os mais diversos temas. Para além disso, a coordenação com o militante base, a valorização do militante base tem de ser, uma vez mais, e mais do que nunca neste momento crítico da história do nosso partido, valorizada. Porque no final do dia é um militante base, é um militante anónimo que de forma abnegada participa nas reuniões da sua conselhia e que faz política diariamente junto da sua população, que é a força e a vitalidade deste partido. E no momento em que este partido desistir dos seus militantes base ou não conseguir dialogar diretamente com os seus militantes base, então está condenado a ser um partido de elites e um partido que não terá capacidade nunca de assumir compromissos com os portugueses. Porque o primeiro compromisso dos nossos dirigentes é com aqueles que representam, é com os militantes que representam nas suas secções, nos seus distritais. Companheiro Gabriel, tenho que terminar. Terminarei, Sr. Presidente. Por último, a necessidade de investirmos na militância temática. Cada vez mais, os militantes, os portugueses que se inscrevem e vêm cá para dentro, são pessoas que têm interesse em participar e em discutir temas e não tanto em discutir território. O nosso partido continua construído numa lógica demasiado próxima daquilo que era a lógica dos anos 70, dos anos 80, não tendo tido a capacidade de se alterar e de se renovar com aquilo que foi as mudanças dos tempos. Os portugueses querem discutir a segurança social. Os portugueses querem discutir a reforma do sistema político. Os portugueses querem discutir as vicissitudes da nossa economia. Os portugueses que se inscrevem nos partidos querem cada vez menos discutir os problemas única e exclusivamente do seu território. E cabe, de facto, aos dirigentes, cabe, de facto, à estrutura, apresentarmos ferramentas, soluções para que os portugueses que se inscrevem cá dentro consigam, efetivamente, ter estes mecanismos ao seu alcance. Por fim, concluo. O PSD precisa de se apresentar de cara lavada aos portugueses. Precisa de se apresentar como um projeto de esperança, como um projeto credível. E, meus caros, cabe-nos a nós, PSD, cabe-nos a nós, militantes do nosso PSD, e muito em especial aos congressistas que aqui se apresentam neste momento tão determinante da vida do nosso partido, estar na linha da frente para as mudanças que o nosso partido exige. Porque no final do dia, a mudança começa em todos nós. Muito obrigado, viva Portugal, viva o PSD, viva a JSD.